Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou contar para vocês aí como foram os treinos no GP Brasil de 1986. Então dessa forma a gente dá início a mais uma temporada aqui no canal. E já queria começar aí falando da Brabham, que o Bob Harrop detectou muito bem que de todos os times do grid da Fórmula 1, com certeza foi o time mais visitado por todos durante a segunda fase da pré-temporada e, claro, também durante o GP Brasil. E isso, lógico, por causa do BT55, o carro skate. O que impressiona todo mundo também, segundo o Harrop, é o fato de o Gordon Murray estar se comportando no paddock feito um superstar. Ele diz que é impossível não reparar no Gordon Murray de quase 2 metros de altura, vestido quase igual a Eric Clapton e com óculos e tudo mais. Então, enfim, o Gordon estava se comportando como uma celebridade e o carro dele era grande celebridade, né? Mas ele aproveitava também para ter algum holofote. Bom, pessoal, e o que aconteceu na verdade foram um monte de problemas. A Brabham na segunda rodada de testes no Rio de Janeiro, assim como em 1985, 86 não foi diferente. A Brabham tendo vários problemas no projeto térmico do carro. E aí o Gordon Murray aqui no Rio de Janeiro pegou os radiadores intercoolers, colocou eles de pé, não adiantou muita coisa e o carro aparece com uma série de modificações, todo o projeto térmico totalmente modificado. O primeiro ponto aí é que a entrada dos side pods cresceu. E ela crescendo, aumenta o volume, né, de fluido que está entrando no side pod, aumenta também a refrigeração, porém gera mais arrasto. Para colocar um intercooler maior, o Gordon Murray teve de fazer um side pod mais alto do que o do carro inicial e ele também teve de modificar a exaustão. O sistema de exaustão antes era na traseira, bem ali na forma Coca-Cola, imitando a Minardi. Porém, ele teve de modificar isso daí, colocando pela lateral, porque ele está coletando mais volume de fluido e precisa eliminar isso tudo, porque se ele não consegue eliminar, você começa a ter retorno de fluido ou pior ainda, simplesmente o side pod pode explodir, por excesso de pressão interna. Ele pode não aguentar e explodir. Então, para evitar esse tipo de coisa, ele abriu mão de eficiência aerodinâmica e fez a exaustão pela lateral. Ou seja, é o carro skate já ganhando muito arrasto e perdendo bastante eficiência aerodinâmica para ter eficiência térmica. Não tem jeito. O Gordon sempre muito agressivo e aí depois ele vai voltando atrás e lasanhando o carro para torná-lo convencional. Do lado direito houve uma troca aí. O radiador, que era também deitado, porém na frente do radiador de óleo, essa coisa toda se inverteu. E aí o radiador foi para trás do radiador de óleo, E o radiador de óleo que era deitado passou a ser em pé e angulado com a exaustão pela lateral. E a exaustão do radiador normal do motor também continuou, para cima e para trás. Ou seja, usando aquele sistema de venezianas imitando a Minardi e também numa exaustão que ele fez por cima, que na verdade ele já usava, lá no início nos testes. Ele já usava e continuou usando. Ele só trouxe o radiador para trás, e deixou livre o radiador de óleo. Para não precisar provavelmente aumentar o tamanho desses componentes, ele percebeu que trocando eles de ordem, ele ia conseguir refrigerar melhor. Aí vocês podem estar se perguntando aí, mas acabaram as modificações? Não. A coluna de direção, que era em S, ela passou a ser reta, como num carro convencional, porque os pilotos acharam a direção do carro estranha. E eu digo estranha aí porque a direção ela ficou baixa demais e o volante roçava nos joelhos, nas coxas ali dos pilotos o tempo todo. Isso incomodava eles bastante. Outro ponto que foi modificado é que o carro não atendia ao regulamento técnico de 1986 na questão da segurança. Na verdade, ele atendia e deixou de atender, e eu vou tentar explicar para vocês o porquê. O famoso traçado ali entre o Santo Antônio e o corpo do carro, e que você tem que traçar uma linha onde não encoste na cabeça do piloto. O problema é que
o Patrese e o Hélio De Angelis eram muito mais altos do que o Nelson Piquet. E o Gordon diz à Grand Prix International que o carro foi desenhado para o Piquet. Na cabeça do Gordon, ele achava que o Piquet ia ficar. Então, ele projeta o carro para o Piquet. Só que o que aconteceu? Os pilotos maiores, simplesmente o Santo Antônio, a cabeça do piloto, o capacete, invadia a linha imaginária ali de segurança. Então, eles tiveram que subir o Santo Antônio. Porém, o bulkhead ali da frente do cockpit, que a gente chama de anteparo, ele também serve como um Santo Antônio, só que é um Santo Antônio para as mãos, E aí o que acontece? Isso também teve que subir. Então, subiram toda a frente do carro, ali onde fica o windshield, o para-brisa, e subiram lá atrás, o Santo Antônio do carro. Então, dessa forma, tornou seguro, na minha opinião, para o Hélio De Angelis. Eu olho ainda o Patrese nesse carro e eu ainda acho, sinceramente, que a cabeça do Patrese está super exposta, no sentido de um capotamento. Dá para perceber ali que se você traçar a linha, não vai dar certo. Bom, e atendendo a pedidos aí, o Maximiliano me pediu isso aí nos comentários, e eu tinha essa informação, não tinha por que não, trazer a vocês. Então, trazendo essa informação a vocês, ele me pergunta a respeito das negociações dos pilotos da Brabham, como isso aconteceu. Então vamos lá. O Hélio De Angelis eu tenho certeza absoluta, e o Patrese existem alguns problemas. Então vamos lá, vocês vão entender. Patrese, inclusive, eu já trouxe ao canal, mas enfim. O Hélio De Angelis, o mesmo Bob Harrap, naquela matéria sobre os custos da Fórmula 1, ele revela que o Hélio De Angelis recebia um salário de $900 mil anuais para correr na Brabham. E o Hélio De Angelis, a gente sabe, ele fecha com Bernie Ecclestone lá em 1985 no GP de Monza. Eles não assinaram o contrato lá, porém o shake hands, ou seja, o aperto de mãos, foi lá. Então tudo já estava fechado. Para vocês terem noção, o Bernie faz com o Hélio De Angelis os testes de pós-temporada de 1985, ainda sem anúncio oficial. Não sei dizer a vocês se os pilotos não estavam assinados. O Patrese eu tenho certeza de que não, mas o Hélio De Angelis já poderia estar assinado quando eles fazem aqueles testes em Porricá e no Estoril no final do ano, ok, pessoal? Outro ponto aí agora virando para o Patrese. O Patrese, o que eu sei e o que eu tenho da Autosport Magazine é que o Patrese queria receber um salário de $750 mil por ano. Porém, o Bernie não queria pagar e essa situação se arrastou até dezembro. Baseado na urgência do Bernie pela negativa do Nelson e negativa, enfim, do Niki Lauda, acho eu que o Bernie teve de ceder e pagar os $750 mil ao Patrese. Por isso a coisa toda se arrasta até dezembro e quase até o Natal. O problema é que para não perder seus patrocinadores italianos, o Bernie tinha de arrumar 2 pilotos italianos e Telfab, companhia, todo mundo já estava arrumado. Então ele não tinha o que fazer e teve de, enfim, provavelmente ceder e aceitar esse salário do Patrese. Porém, como eu disse a vocês, eu não tenho esse salário confirmado. O que eu tenho é que havia aí uma disputa por esse valor aí. Bom, e falando de Brabham, porém, nos treinos aqui no Rio de Janeiro, agora treinos livres para o GP do Brasil, a Brabham na sexta-feira teve muitos problemas pela manhã. O Hélio De Angelis teve problemas de turbo e parou um dos carros. O Patrese teve problema no motor e parou também o outro carro. O Hélio De Angelis foi para o carro reserva, fez 11 voltas. Eles arrumaram o carro do Patrese e ele fez apenas 7 voltas. Então a Brabham andou muito pouco na sexta-feira de manhã, tendo muitos problemas. Já de cara, até porque, como vocês viram aí na parte anterior do vídeo, o carro sofreu inúmeras modificações e é natural que outros sistemas começassem a ter problemas,
né? Porque o carro está mudando todo ele. Nessa sessão, vários carros tiveram problemas. O Johnny Dumfries teve um problema aí de um incêndio na sua Lotus por causa de um dos turbos que pegou fogo. Incêndio que também foi o problema aí do Jonathan Palmer. O Butsan teve problemas numa linha de óleo que se rompeu e vazou óleo pelo cofre do motor inteiro e, lógico, com o calor de tudo ali, pegou fogo também. O último incidente de fogo aí na sexta-feira de manhã e talvez o mais impressionante de todos foi o do René Arnoux. Uma das turbinas ali do motor Renault do Arnoux explodiu, essa é a palavra que ele utiliza. E por que esse incidente foi o mais impressionante? Porque o Arnoux entra dentro do pit lane com metade do carro em chamas, né, e na frente de todo mundo. Então, tentando ali alguma forma alguém, né, com extintores para tentar salvar o carro, né? Mas os danos foram terríveis. O Bob Harrop diz que eles tiveram que trabalhar no carro reserva, que não tinha as configurações de suspensão desse carro que ele estava utilizando, né? Então foi uma perda muito grande para o Arnoux e para a Ligier. Na parte da tarde começa o qualifying, Patrese vai para a pista e fica pelo caminho. Mais uma vez, o italiano não conseguindo andar. E aí ele volta para as garagens e fica esperando, né, a oportunidade para tentar entrar no carro reserva. Já o Hélio De Angelis teve sérios problemas de injeção toda a sessão qualificatória. Quando resolveram esses problemas, ele foi para a pista, rodou subitamente. Ninguém entendeu nada. Quando chegou nas garagens, ele revelou que tinha rodado porque tinha, na hora de fazer ali as reduções, errado uma marcha, né? E ao invés de reduzir uma, reduziu duas. E isso aconteceu, né, porque o câmbio da Brabham é ao contrário. Em vez de você ter a segunda para baixo, né, você tinha, na verdade, a segunda aonde é a nossa primeira, né, nos nossos carros e como eles estavam acostumados. Então, ele reduzindo as marchas, inverteu ali, trocou as bolas, subiu os giros subitamente e girou o seu Brabham. Então, é muito complicado, os pilotos literalmente têm que reaprender a dirigir. Muitos problemas. O Bob Harrop diz que o Paul Roche da BMW balançava a cabeça negativamente o tempo todo, né, meio que discordando de tudo o que estava acontecendo, tudo o que fizeram com o motor BMW, essa coisa toda de angular o motor, enfim. O Gordon Murray, que estava agindo, se comportando como um superstar na pré-temporada e agora na chegada ao Brasil, ele agora já estava com a fisionomia completamente diferente, né? Esse primeiro dia de atividade real, que é a sexta-feira, já deixa o Gordon Murray extremamente preocupado. Ele diz que o Gordon Murray o tempo todo extremamente tenso, e aí ele tenta interpretar, né, o que o Murray está pensando. E aí ele pega e diz: a sensação que eu tive é que o Gordon Murray perguntava para si mesmo, aspas, será que eu fiz tudo errado? Fecha aspas. Enfim, é o Harrop já percebendo que a Brabham tomou um caminho extremamente perigoso. E o Bernie nisso tudo? Ele diz que o Bernie era visto sim pelas garagens e parecia o regente de uma orquestra, né, mostrando tamanhos e dimensões das coisas e gesticulando com os braços, como se estivesse tentando dar ideias ali para aumentar o tamanho dos componentes do carro, né? E aí ele se refere a radiadores e intercoolers. Enfim, é um Bernie aí extremamente agitado e tomando funções que nem são as dele, né? Porque está extremamente preocupado vendo que o carro simplesmente não consegue andar. Outra questão interessante sobre isso é que o Harrop conversou com o Hélio De Angelis, e o Hélio De Angelis pega para ele e diz: eu ainda acredito no carro e a hora que a gente conseguir fazer esse carro funcionar, cuidado. Ou seja, na visão do Hélio, o carro era muito rápido, só faltava funcionar direito. Mal sabia o Hélio que esse carro ia tirar a vida dele. Mas enfim, vamos para outra questão interessante a respeito do BT55, que eram as velocidades de reta. E isso deixou o Bob Harrop muito preocupado e ele já praticamente acerta o problema do carro. O primeiro ponto é que os carros de ponta
chegavam ali no final da reta dos boxes a 233 km por hora. Né? E a gente está falando aí de Mansell, Piquet e Senna. O Brabham mais rápido, que foi o do Hélio De Angelis, chegou ali a 211,8, ou seja, muito mais lento. Na reta sul, o problema é maior ainda. Né? Os carros mais velozes estavam chegando ali a 308 km por hora, enquanto a Brabham não chegava mal a 280 km por hora. O Harrop pega e abre duas questões para o leitor. Primeiro ponto na visão dele: ou o carro é extremamente ineficiente aerodinamicamente a ponto que você tem que gerar o downforce todo nas asas e isso gera muito arrasto, ou, ele diz, ou esse layout do motor BMW não consegue arrefecer o motor e o motor trabalha fora da temperatura ideal o tempo inteiro e por isso ele não gera potência. É interessantíssimo porque o Racing Reporter já na primeira sessão de prática do ano ele já consegue detectar o problema do carro. O layout do motor BMW é impressionante. Layout do motor BMW que trazia graves problemas de lubrificação, né? Então, é lógico que eles vão ter problemas também de temperatura o tempo inteiro. Então, é muito interessante ver o nível técnico dos repórteres dos anos 80. Para finalizar, a Brabham, como eu disse a vocês, o Patrese esperava na sexta-feira para que fosse colocado no carro reserva. Então eles tinham que preparar o carro reserva para ele, porque estava preparado para o Hélio. Quando a Brabham preparou tudo, bandeirada, fim de treino, Patrese sem tempo. O último incidente grave que a gente teve foi entre Alboreto e Tambay. O que aconteceu foi que o Tambay entrou para a direita ali para os boxes com a sua Lola Haas, o Alboreto vinha atrás dele e o Alboreto não sabia que o Tambay ia fazer esse movimento. Conclusão, eles se chocaram. E aí destruiu toda a parte traseira da Ferrari do Alboreto e, para piorar, ainda pegou fogo. Enfim, era a lasanha da Ferrari em chamas. O Alboreto, segundo o Harrop, chega nos boxes irado com Patrick Tambay, né, dominado pela raiva, pelo movimento ali do francês, né? Francês que, segundo o Harrop, acenava com as mãos dizendo que ia entrar nos boxes, mas parece ali que o Alboreto não viu ou não entendeu, enfim, complicado. Bom, e se o Piquet recebia pedidos aí para arrebentar a boca do balão, quem devia estar com o ego mais inflado que esse balão aí era Gerard Larousse. Os dois Ligier largando entre os 5 primeiros. Larousse que sofreu demais em 1984 na Renault porque a Renault não obedecia às suas diretrizes de projeto e eles faziam o carro na moda deles, do jeito deles, cada departamento seguindo as suas próprias diretrizes. O resultado disso foi um RE50 péssimo e um RE60 igualmente péssimo, talvez até pior do que o RE50, porque era um carro sem pai, visto que quando o Larousse vai para a Ligier no final de 84, ele leva também, né, o Tetu com ele. Então o Tetu não termina o RE60. O Michel Tetu, ele sabe fazer um carro de corrida. Ele sabe fazer. O Dodô sabe fazer o motor. Eles sabem trabalhar juntos. O problema é trabalhar juntos no meio de todo o caos que era a Renault, né? Que o Derek Warwick, inclusive, em abril de 1986, dando entrevistas à Motorsport Magazine, o Derek Warwick diz que com todo o dinheiro que a Renault tinha e tudo que ela gastava e tudo que era envolvido no projeto, comparando com outros times, o que a Renault fez foi vergonhoso. É essa expressão que Derek Warwick usa para definir como era a Renault na Fórmula 1. Para finalizar o vídeo falando aí dos brasileiros, o Piquet fez uma excelente volta, ficando na segunda posição. Teve um acidente, né, no qualifying. Isso aí complicou um pouquinho a situação dele.
O Senna volta para a pista nesse meio tempo, no finalzinho, e crava o recorde da pista. Para finalizar sobre esse assunto, eu queria terminar com o Jacques Laffite. O Laffite, sobre a volta do Senna, pega na imprensa e diz: ele é mágico. Essa é a frase de Jacques Laffite sobre a volta de Ayrton Senna. E aí ele conclui dizendo: eles dizem que eu não sou tão rápido na qualificação, mas eu só quero ter um bom carro na corrida amanhã. Fecha aspas. Esse foi Jacques Laffite, muito humilde, muito modesto, né? E reconhecendo que o Ayrton tinha uma velocidade brutal. O Ayrton vira uma volta na casa de 1,25, sozinho dentro desse segundo, ok, pessoal? Sozinho, e numa volta que realmente era muito difícil de alguém bater. Inclusive, ele bateu o recorde da pista. Recorde da pista esse que ele já tinha batido algumas vezes nesse processo todo aí, entre os testes de pneus e os treinos livres e, enfim, treinos classificatórios, né? O Senna já tinha batido o recorde algumas vezes, o Piquet também, enfim, no final o recorde ficou com o Senna com uma volta incrível na casa de 1,25 que parou o paddock da Fórmula 1, foi um voltaço do Senna. Bom, pessoal, então é isso, a gente se vê na semana que vem, sexta-feira, 7h30 da noite, com mais um vídeo, no caso, então, a corrida aqui do Brasil de 1986, aonde os brasileiros deram show, né? Foi um show inesquecível essa prova, ok, pessoal? Então, a gente se vê lá.